Bom, eu vou falar um pouco sobre a teoria quântica, mas não é bem um curso de teoria quântica, é mais uma visão das origens da teoria quântica. Ou pelo menos a gente vai bem devagar nessa construção da ideia da teoria quântica, passando pelas suas origens históricas. Ou vamos ver até onde conseguimos chegar. Então, geralmente, quando a gente pega um livro de teoria quântica, o primeiro capítulo, a primeira sessão é sempre sobre radiação de corpo negro, ou que a gente chama de Black Body Radiation. Eu vou escrever em inglês às vezes, mas eu vou falar assim em português. Para quem não sabe inglês, é bom ir praticando. Quais são as origens da radiação de corpo negro? Bom, isso aí a gente vai voltar lá para meados do século XIX, um cientista chamado Gustav Kirchhoff. Kirchhoff ele estava interessado em medir o que a gente pode chamar de radiação térmica. Certo? O que é radiação térmica? Qualquer corpo ele, ele absorve radiação eletromagnética ou radiação térmica. Radiação é uma coisa só. Radiação são ondas eletromagnéticas. O nome que a gente quer dar é que a gente fala radiação térmica no sentido de que um corpo, uma certa temperatura, emite radiação. Pode chamar radiação térmica. Mas no fim é radiação eletromagnética. Um corpo absorve radiação eletromagnética incidente, reflete e emite. Certo? Por exemplo, essa, essa folha de papel aqui, ela está absorvendo um pouco de radiação e ela está refletindo muita radiação, porque ela é branca, né? Objetos brancos refletem mais que objetos negros. Objetos negros tendem a absorver a radiação existente. A gente vê os corpos porque eles refletem radiação basicamente no comprimento de onda da luz visível. A radiação eletromagnética ela vem em vários comprimentos de onda e a gente só consegue ver uma certa faixa do comprimento de onda. A gente tem aqui o comprimento de onda. Vou botar comprimento de onda nessa direção. Então, nessa direção aqui está a frequência da radiação. Aqui seria o visível. Aqui seria o azul. Aqui seria mais para o vermelho. Essa área aqui é chamada de ultravioleta. E essa área aqui ela começa a ser chamada de infravermelho. E aí a gente vai aqui para raios gama, coisas bem energéticas. E nessa direção a gente vai para as ondas de rádio. Certo? Então, a gente sabe que os corpos que a gente vê, eles estão refletindo a parte da luz visível. Mas todo corpo que tem uma temperatura T, e todo corpo tem uma temperatura, não existe corpo de temperatura zero, isso é uma lei da termodinâmica, ele também emite radiação. Então o corpo absorve, emite e reflete, certo? Kirchhoff, ele estava estudando a emissão e a absorção dos corpos e ele queria achar uma função que fosse uma função da razão entre a emissão e a absorção
de radiação eletromagnética por um corpo, e ele descobriu que essa razão é universal, ela independe do corpo sendo estudado. E essa função de Kirchhoff, ela vai depender apenas de dois parâmetros. Um é a temperatura do corpo, e o outro ela vai depender de para qual comprimento de onda estamos tratando. Certo? Todo corpo, vamos dizer que tem um corpo qualquer aqui no cilindro, e ele tem uma certa temperatura T. Ele está aquecido a uma temperatura T. Então ele vai emitir ondas eletromagnéticas, ele vai emitir radiação. Ele vai emitir radiação em vários comprimentos de onda ou em várias frequências. Cada frequência, cada comprimento de onda em uma certa intensidade. Se a gente fizer um gráfico dessa emissão do comprimento de onda, ele vai ser mais ou menos assim. Eita. Certo? Basicamente, é isso aqui. Ele tem uma certa temperatura. Ele vai ter um comprimento de onda máximo. Basicamente, essa é a função que Kirchhoff estava querendo descobrir. Porém, como a gente vê, essa função ela depende, é uma razão entre emissão e absorção. Então, o corpo que absorve menos. Na verdade, vamos lá. O que Kirchhoff descobriu é que essa função ela é uma função universal. Ou seja, ela independe de qual é o corpo, certo? Mas ela depende da absorção. Então, se um corpo absorve menos, ele vai emitir menos. E aí, como é que a gente estuda essa função? Seria interessante para você entender, se você quer estudar apenas o que o corpo emite, você não está interessado no que ele absorve, porque o que ele absorve depende do corpo. Certos corpos absorvem mais, certos corpos absorvem menos. Então seria interessante se definir um corpo com uma certa quantidade de absorção. E aí que entra a questão da radiação de corpo negro. Se você idealiza um corpo que absorve tudo o que ele recebe, A igual a 1, o que você tem, essa função é apenas a função da emissão da radiação eletromagnética ou radiação térmica, porque depende da temperatura de um corpo para um certo comprimento de onda. Isso aqui é que seria a radiação, uma fórmula para a radiação de um corpo negro. Depois a gente vai falar mais como criar um corpo negro. Mas Kirchhoff fez esse estudo todo e chegou a essa conclusão. Foi em torno de 1860, eu acho que foi 1858 ou 59. Porém, levou um tempo até o primeiro cientista conseguir encontrar uma fórmula para a fórmula de Kirchhoff, um resultado para a fórmula de Kirchhoff. O primeiro cientista a encontrar foi Paschen, acho que é Friedrich Paschen, F. Paschen. Ele consegue encontrar empiricamente, ou seja, fazendo medidas da radiação emitida por um corpo,
um resultado para a fórmula de Kirchhoff, que eu vou ter que colar aqui. Exponencial menos C2 lambda t, onde alfa era em torno de, ele calculou como em torno de 5,5. C1 e C2 são constantes, que você podia calcular empiricamente, e o comprimento de onda e a temperatura são parâmetros. Então, Paschen conseguiu encontrar essa fórmula. Deixa eu colar do livro aqui. Quando foi que ele encontrou? Para não ter que parar aqui, mas foi em torno de 1892. Ou seja, passou-se aí 60, 30 anos, em torno de 30 anos, entre Kirchhoff e Paschen, para ele encontrar o que poderia ser chamado da fórmula de Kirchhoff. Por que essa fórmula era interessante ser encontrada? Bom, e por que começou a ser mais estudado isso? Você estava numa época aí, entre meados do século XIX, que você estava começando a iluminar a cidade. Então você precisava ter padrões de iluminação. O quanto um corpo aquecido a uma certa temperatura consegue emitir num certo comprimento de onda. A indústria precisava disso. Então os governos começaram a investir em laboratórios, em pesquisas acerca da emissão de radiação térmica por corpos. Então houve um grande desenvolvimento nessa época que leva Paschen a fazer essa descoberta empírica. E o primeiro a descobrir uma fórmula similar à fórmula de Paschen, na verdade exatamente a fórmula de Paschen, só com uma pequena mudança, foi Wilhelm Wien, que era um cientista teórico alemão, e ele encontra uma fórmula empírica para a fórmula de Kirchhoff, que vai ser chamada de lei de Wien, que é exatamente C1. Vou colar aqui também. Aqui no livro exatamente. Mas era exatamente a mesma, a diferença que você já Vinho já calcula que o alfa de Paschen, que ele achou em torno de 5,5, é na verdade 5. O resto é o mesmo. Exponencial de C2 lambda t. Isso aqui é, não sei se é chamado de lei de Wien ou fórmula de Wien. Nem sei se Wien se fala assim. E 1896. Na verdade, uma correção aqui. Isso é 1995 ou 96. Eu acho que é 96. E a forma de vinho também é de 1896. E para chegar nessa fórmula, Vinho utiliza conceitos de teoria cinética, eletromagnetismo, termodinâmica, tudo que ele tinha à disposição dele na época. Okay. A diferença entre a lei de Paschen, novamente, é que Paschen chega na lei empiricamente e Vinha chega na lei teoricamente. Na época, bom, tem que bater, a forma de Vinha estava ok,
os dados observacionais, os dados experimentais, vamos dizer assim, baseados em experimentos. Você conseguia medir, para medir a temperatura emitida por um gás, por exemplo, você pode botar um gás ou um objeto em uma placa fotográfica e você consegue medir a intensidade, pelo menos no visível, emitido por esse objeto. E você pode também utilizar prisma. Se você utiliza um prisma e você consegue separar a luz em diferentes comprimentos de onda, você pode não sensibilizar uma placa no visível, mas aonde não é visível, se você coloca um termômetro, claro que isso não é feito assim, né? Se você coloca um termômetro, você pode, em tese, não sei se é um termômetro, você pode, em tese, ver que a temperatura sobe, você pode medir, em tese, a radiação absorvida pelo termômetro. Esse meu termômetro está horrível. Vou excluir ele aqui, que eu não gostei desse termômetro. O mesmo aqui. Agora, diga-se de passagem, algo que era mais fácil fazer a medida nessa região, região do giroscópio gráfico aqui, né? Vamos botar aqui como região da cresce para cá, região do ultravioleta do que no infravermelho. Até porque o ultravioleta é muito energético, então é mais fácil, né? Os termômetros vão ser muito mais sensíveis do que no infravermelho, que os termômetros, seja lá como você consiga medir, a sensibilidade tem que ser muito maior, porque a energia é muito menor. Então a lei de Wien, ela batia muito bem com essa região. E essa região para cá, os dados não eram tão confiáveis assim. E o que a gente vai ver é que o problema realmente da lei de Wien, da equação de Wien, ocorre na região do infravermelho e do rádio. Nessa região ela vai precisar ser modificada e quem vai modificar vai ser Max Planck, para chegar à famosa radiação de Planck ou radiação do corpo negro. Então eu vou parar por aqui para ser vídeos curtos. Esse foi um primeiro vídeo, uma breve introdução que a gente está estudando. E a ideia era, principal, achar uma fórmula para emissão de radiação por um corpo negro. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que se constrói um corpo negro. O que mais os cientistas encontraram entre 1896, principalmente Wien, que estudou bastante a teoria, e 1900. Vou mostrar que próximo de 1900 começam a surgir dados experimentais mostrando que a fórmula de Wien não estava correta nessa região e ela precisou ser modificada. E quem vai fazer isso vai ser exatamente Max Planck. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.